Quero saudar a todos na paz do Senhor, amém? E para a igreja se pôr em pé. Abra as vossas Bíblias. 1 João. João, no capítulo 2, versículo 15. O livro de 1 João, no capítulo 2, e versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Acerta, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Aqui diz nesta palavra, no último versículo que eu fiz menção, que aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece eternamente. Desde o começo deste culto, seus irmãos prestaram atenção, fala sobre amor, os louvores, ia falando sobre o amor, sobre o coração e sobre a eternidade em morar com Deus. Foi esses louvores foram desde o começo do culto. Pedi para Deus uma palavra. Deus me levou para Eclesiastes 3 e 11. E eu perguntei para o Senhor o que Deus queria falar comigo e com a igreja. O que Deus queria me ensinar nesta palavra a qual Ele colocou no meu coração. Eclesiastes 3 e 11 diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Que tremendo isso! Eu meditava nesta palavra e pensava, o que Deus colocou? Deus colocou a eternidade no meu coração. No coração do ser humano, Deus colocou a eternidade. E eu perguntava ao Senhor, mas Deus, o que é eternidade, Senhor? E essa palavra é muito forte, porque eternidade significa morar para sempre, viver para sempre. Aleluia. Significa viver para sempre. Eternidade é algo que não vai terminar. E quando eu fui ler numa passagem bíblica que diz assim, que não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama as coisas desse mundo, o amor de Deus, do Pai, não está nele. E quando eu fui ler esse Eclesiastes, uma palavra tão rica como essa, eu fiquei perguntando para o Senhor, mas Deus, me mostra o que o Senhor quer me mostrar. Abra os meus olhos espirituais, abra o meu coração. E daí, quando eu estava lendo essa passagem, que Deus colocou a eternidade no coração do homem, Deus colocou algo dentro de você. O homem não consegue descobrir a obra de Deus. Eu não consigo descobrir a obra de Deus, e você não consegue descobrir a obra de Deus. Deus só requer uma coisa de mim e de você. É só isso que Deus quer. Ele diz na passagem que nós devemos amar Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. A eternidade. Eu disse, meu Deus do céu.
passar uma eternidade. E daí o homem procura, o homem não quer morrer, o homem quer viver eternamente. Ninguém tem vontade de morrer nessa terra. Veja a passagem do homem rico. A Bíblia diz que o homem era muito rico, tinha as propriedades, a fazenda dele tinha em abundância, e naquele ano ele plantou e deu o dobro, e ele disse assim: agora que a minha fazenda multiplicou, meus frutos são demais, eu vou derrubar esse celeiro e vou construir outros, e vou fazer uns maiores, e vou dizer para a minha vida: agora tu pode viver, porque tu tem para muito tempo. E naquela noite o anjo da morte veio buscar ele, e a eternidade ele ia passar com quem? Aonde estava o coração dele? Porque eu vejo assim que falou sobre o grande amor, sobre coração. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado dentro do nosso coração pelo Espírito Santo. Mas que amor é esse para mim continuar vivendo? Porque eu vejo a trajetória minha de quando eu aceitei a fé. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos ia esfriar. De quase toda a igreja de Deus ia esfriar nos últimos dias da igreja na terra. Hoje, se a gente disser que ama a Deus, Deus conhece a minha vida, conhece o meu coração. Ele sabe que eu não coloco Ele em primeiro lugar. Ele sabe que você não coloca Ele em primeiro lugar. Mas como que eu vou dizer que eu amo a Deus se eu não coloco Ele em primeiro lugar? Irmão, se eu vou falar para mim, porque esta palavra é para mim. Agora, se ela servir para você, pega, porque é para você também. Se você diz que ama Deus e não coloca Deus em primeiro lugar, então você não ama o Senhor. Eu não coloco Deus em primeiro lugar. Não posso dizer que eu amo a Deus porque eu não o coloco em primeiro lugar. Aqui diz assim, ó, que não é para nós amar o mundo. Deus fez o mundo. Todas as coisas Deus fez. Tudo. Deus fez o mundo, e tudo que no mundo há foi Deus que fez. E Deus fez você para adorar Ele. Ele fez nós, a criatura, para adorar o seu Criador. Mas nós estamos adorando outras coisas, porque nós buscamos o nosso interesse, algo do nosso interesse. Eu falo de mim porque eu busco as coisas do meu interesse, e ao Senhor eu busco bem pouquinho. E como eu vou morar com alguém a qual eu digo que amo, mas busco bem pouquinho, passo bem pouquinho tempo ao lado dele? Como eu vou ir morar uma eternidade com alguém que eu digo que amo, mas não consigo manifestar o meu amor por ele? Não consigo mostrar o meu amor por ele. Eu não consigo demonstrar o amor que eu sinto por ele. Eu vejo o meu filho Eduardo, para ele demonstrar o amor, ele disse que amava a namorada dele. E para demonstrar esse amor, ele disse que ele não podia pegar num turno que ele tivesse que trabalhar no domingo, porque era o único dia que ele podia ficar com a namorada dele. Veja você, que ele disse que ele não podia trabalhar aquele dia, por causa que ele amava ela e ele queria estar ao lado dela. Se eu disser que eu amo a minha esposa, primeiro eu tenho que amar Deus, para depois compreender o que é amor de verdade. Primeiro você tem que amar o Senhor para você entender o que significa amor. Qual é a palavra, o poder que há nisso aqui, a grandeza que há nesta palavra. Amar Deus acima de tudo.
posso dizer que amo a Deus e eu ganho uma oportunidade para louvar o Senhor e eu não ensaio o hino? Como eu posso dizer que amo? Aquele que a gente ama, a gente quer agradar. A gente quer agradar. Se a gente disser que ama alguém, a gente quer agradar. Porque se o esposo ama a esposa, ele fica contando os minutos para dar a hora no seu trabalho, para ir para casa, para encontrar a esposa. Como vou falar de amor se eu não compreendo o que é? A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Mas quantas vezes a gente está tão distante do Espírito Santo? Nós estamos focados neste mundo físico, e o mundo espiritual está passando desapercebido aos nossos olhos. Aleluia. Tudo fez Deus formoso. Claro que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio. Ninguém consegue descobrir. Nós podemos correr atrás de tantas coisas neste mundo. Se tu correr atrás de uma casa, você alcançar uma casa, você vai se sentir alegre por alcançar aquilo ali. Mas aquilo ali não pode estar acima do amor de Deus. Aquilo ali não pode preencher o teu coração, porque você não vai conseguir levar quando você partir desse lugar. Eu vejo que tudo vai ficar aqui. Veja que Deus dá para nós. Deus dá para mim, Deus dá para você, Deus dá para todos, porque é dele. Ele dá para nós porque é dele, ele pode dar. A Bíblia diz que Deus é dono da prata, do ouro, ele dá para nós, mas é dele, ele dá para nós usufruir enquanto nós tiver vida terrena. Só ele criou o mundo, e todas as coisas que no mundo há, foi Deus que criou. E Deus criou eu e você, não para adorar o mundo, para adorar ele em espírito e em verdade. Ninguém vai conseguir preencher o teu dentro. Ninguém. Se não for Deus, as coisas desse mundo nunca vai preencher o vazio que tem dentro do homem. Somente quando o homem amar a Deus acima de todas as coisas, aí ele será completo. Não faltará mais nada no ser humano quando ele colocar Deus em primeiro lugar. Aí sim ele será um varão completo. Andará com Deus que nem Enoque andou com Deus e foi recolhido para morar com o Senhor. Entenda você, irmão, que a mente do ser humano é tão pequena, é tão fechada, que nós entendemos assim que Deus nos dá para nós usufruir em vida, mas nós não levamos nada. Veja o que eu pedi para o Senhor e Deus me deu. Eu estava viajando para a cidade do Uruguai, para Rivera, e eu olhava aqueles campos pela janela do ônibus e dizia: meu Deus, que tanta terra! Era terra, 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 não terminava mais. Nós andávamos 1 hora, 2 horas e era só terra. E eu disse para o Senhor: Deus, tudo é teu, o mundo é teu, a terra é sua, tudo é seu, todos esses campos que são seus. O homem é dono enquanto ele está vivo na terra. No momento que ele partir, continua sendo seu. O Senhor dá para o homem usufruir enquanto ele viver sobre a terra, mas é seu. Nós não podemos levar nada daqui. Então me dá um pedacinho dessa terra para mim. Eu pedi para o Senhor: Deus, eu não tenho nada, e eu não vou levar nada, tudo vai ficar aqui porque tudo é do Senhor. Então me dá só um pedacinho. E Deus, eu acho que os anjos no céu disse amém. Ele me deu um pedacinho. Aleluia. Ele me deu 480 metros quadrados de terra.
O teu pedacinho, às vezes tu acha que é pequenininho, para Deus ele multiplica. Deus é fora do normal, Ele é fora do comum. Então entenda, irmãos, que o que Deus derramou no nosso coração? Ele derramou o desejo pela eternidade. Ele derramou dentro de nós um amor. Mas um amor depende no que você vai colocar esse amor. É isso que você tem que entender. No que você vai depositar o teu amor? Se é nas coisas daqui ou se é em Deus. Se você depositar o amor que você sente, que Ele colocou dentro do teu coração, você depositar nele, você vai ser a pessoa mais feliz da terra. Se você não depositar esse amor em Jesus, você vai procurar preencher algo que está faltando na tua vida, que esposo não preenche, que bens materiais não preenche, e as pessoas correm atrás buscando preencher um vazio que tem dentro do coração, mas é só Jesus que pode preencher esse vazio. Não tem outra maneira. Quando eu e você conseguir entender que é só Jesus que preenche esse vazio, aí sim, nós não vamos mais nos importar com esse mundo. Nós não vamos mais nos importar com essas coisas daqui. Nós vamos conseguir louvar a Deus com a nossa alma, o nosso coração. Nós vamos conseguir dedicar um tempo para o Senhor, porque nós não queremos passar do lado de uma pessoa que nós amamos. Se você disser que ama a Deus, tem que tirar tempo para estar ao lado dele. Tem que tirar tempo para orar. Se você não ora e diz que ama a Deus, é mentira. Você não ama o Senhor. Você está só se enganando, a tua mente está fechada, mas Deus trouxe você aqui para abrir a tua mente nesta noite. Abrir a tua mente, o teu coração. Ele disse assim: de que adianta rasgar as vestes? Rasga o teu coração na minha presença. Não adianta nada rasgar as vestes, é o coração. É isso que o Espírito Santo quer falar comigo, com você. Se eu disser que amar a Deus, que eu amo o Senhor, e não fizer a vontade dele, eu não amo nada. É mentira minha. Eu estou mentindo para mim mesmo, eu estou vivendo uma mentira. Isso aqui é Evangelho, não. Ele deixou a palavra dele para nos mostrar a verdade. E essa é a verdade. Se disser que ama a Deus e não coloca Ele, porque a Bíblia diz assim que aquele que ama o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Se você ama a tua esposa mais do que tu ama a Deus, não é digno de Deus. A Bíblia diz. E daí, e adianta daí nós se reunir num lugar e disser que amamos ao Senhor, mas não fizemos a vontade dele. A Bíblia diz que Deus vai vir buscar um povo, não uma placa de igreja. Deus não vai vir buscar uma igreja, vai vir buscar um povo. Ele vai encontrar alguém dentro da igreja católica com um coração que ama Ele. Ele vai encontrar aqui na Senhor, só Senhor é Deus unida, alguém com um coração verdadeiro que ama Ele. Ele vai encontrar nos quatro cantos da terra alguém com um coração puro e verdadeiro que ama a Deus acima de tudo e coloca Ele em primeiro lugar. É isso que Deus vai vir buscar. Não uma igreja, é um povo. Não importa o jeito que você se veste, de qual igreja que você é aqui dentro. É o teu particular com o Senhor. Deus conhece o teu dentro. E Deus trouxe você aqui para fazer se aproximar mais de ti. Para fazer você entender que você, quando entrar no teu quarto e dobrar os teus joelhos, pode imaginar, mas não tem ninguém aqui, mas Deus está escutando a tua oração. Glória a Deus, aleluia.
Deus está em todo lugar. Deus sabe o que eu faço durante o dia inteiro. Deus sabe aonde eu trabalho, com quem eu trabalho. Deus escuta tudo que nós conversamos lá onde eu trabalho. Deus sabe. Deus sabe que eu me retirei hoje de meio-dia do meio de pessoas que estavam falando muita bobagem. Porque eu precisava falar do amor de Deus. E ali não tinha como falar do amor de Deus, porque quem estava agindo ali era o adversário. Então Deus abre a porta na hora certa, no lugar certo, no momento certo. E Deus tem as ferramentas para trabalhar da maneira que Ele quer, usar quem Ele quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. Então eu entendo que eu só devo orar. Eu só devo orar. E Deus se encarrega de trabalhar. Deus se encarrega de trabalhar na vida daqueles que estavam falando bobagem, para que um dia que a porta se abrir, o meu coração bem está cheio da palavra do Senhor para ser anunciado ali. Mas tem o momento certo, a hora certa. Por isso que Ele disse nesta palavra que Ele fez tudo formoso no seu tempo. A palavra de Deus, ela é eficaz. Ela fez milagre na vida da Bruna, fez milagre na vida da minha esposa. Depois que nós escutamos esse evangelho, Deus começou a fazer milagre lá em casa. Depois que nós se voltamos para esse evangelho, Deus começou a operar lá em casa. E quando Deus entrou pela porta da frente, o diabo teve que bater em retirada pela porta dos fundos, porque a glória do Senhor invadiu o meu lar, a minha vida e a vida da minha família. E aonde tem a luz da presença do Senhor, o adversário não permanece. Ele tem que bater em retirada. Aonde tiver o ungido do Senhor, ali Deus quer usar. Aonde o ungido do Senhor colocar a planta do pé, é porque tem algo para fazer para o Senhor. Só que as pessoas têm que estar com o coração voltado para o Senhor, um coração aberto e com compromisso com o reino. Tem que estar disposto a ter compromisso com o Senhor. Então esta palavra diz que em Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí diz o Senhor: eu, o Senhor, esquadrilho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das vossas ações. Assim é Deus, age na minha vida, na tua vida, da maneira que Ele quer. E Ele sonda nossa mente e nosso coração e sabe o que nós pensamos e vivemos todos os dias. Ele sabe quando você ensaia para Ele, e Ele sabe quando você ensaia só para aparecer. Deus sabe. Deus sabe de tudo. Só que Ele quer só um coração sincero, um coração simples e sincero. Irmão Luiz pregou sobre Davi, que Davi era segundo o coração de Deus. Se ele pecasse, ele podia pecar, ele corria para os pés do Senhor e pedia perdão, pedia misericórdia para Deus, chorava. E às vezes assim as pessoas não conseguem mais derramar uma lágrima na presença do Senhor, e precisam de um milagre. Às vezes a pessoa precisa de um milagre e não consegue derramar uma lágrima na presença de Deus. Eu vejo como Ana precisava de um milagre na vida dela. Ela chorou de soluçar, mas também não falou nenhuma palavra, e ela levantou dali já com um milagre. Aleluia. Ela já levantou daquele lugar com um milagre dela. Mas ela derramou o coração na presença de Deus.
Ela deixou o eu dela fora. Ela resolveu de verdade se prostrar aos pés do Senhor, porque ela subia todos os anos para aquele lugar. A Bíblia diz que de ano em ano ela subia, mas a rival irritava ela e ela não conseguia chegar na presença de Deus. Ela não comia porque ela se irritava. Mas no momento que ela deixou aquela irritação de lado e ela quebrantou o coração na presença de Deus, ela levantou para o seu milagre. Aleluia. Então veja que Deus olha para dentro de nós e Deus sabe quanto eu preciso. Eu digo que amo ao Senhor, mas eu vi na palavra que eu não amo ao Senhor, que eu preciso do primeiro amor, do verdadeiro amor, daquele amor que quando eu aceitei Jesus, irmãos, eu estava com as malas prontas para ir embora de casa, desempregado, fazia 9 dias que eu estava procurando serviço, quando eu fui brigado com a minha esposa, a ponto de separar a qualquer momento, e eu fui na igreja, porque veio um crente morar do lado da minha casa, e é um crente de verdade, que falava de Jesus. Aleluia. Sabe, hoje tem crente que mora do lado das pessoas, mas não fala de Jesus. E como está o coração desse crente? Ele diz que ama a Deus, mas ele não fala de Jesus para o vizinho. Aquele era um crente de verdade, ele falou de Jesus para mim. Ele disse assim para mim: tu permite que eu leve teus filhos na igreja, na escola bíblica dominical? Como eu era aquele pai ausente, só no bar, eu disse: pode levar. E ele levou. E no domingo à tarde eu estava bebendo, e eu vi passar um pai com 2 guris na bicicleta, com a bola de futebol debaixo do braço, indo para o campo, num domingo à tarde, e eu estava bebendo. Eu olhei aquilo ali e disse: meu Deus, eu nunca brinquei com os meus, e esse homem levou uma bola de futebol e os 2 filhos para o campo para brincar. Eu não consegui mais beber aquilo ali, fui para casa, brigado com a esposa, as malas no canto. E eu cheguei, e o meu filho tinha ido na escola bíblica, ele deu um envelope para mim olhar. Eu olhei, tinha uma carta dentro, e eu tirei aquilo ali, era um desenho da minha família de mão dada. E daí eu disse: por que isso aqui, filho? Daí ele disse: isso aqui é para o pai não esquecer de nós quando o pai ir embora de casa. Aí eu disse: não, o pai não vai esquecer de vocês, o pai vai vir pegar vocês de 15 em 15 dias. Ele olhou para mim e disse: pai, nós não somos uma família? Daí eu disse: sim, nós somos uma família, então vamos na igreja. Tudo que é família vai na igreja. E eu, para contentar o coração deles: tá, então essa semana nós vamos na igreja. Aleluia. Na terça-feira ele disse: hoje tem igreja, vamos, meu pai? Eu disse: não, hoje não. Na quinta-feira ele disse: hoje tem igreja, pai, vamos? Eu disse: então vamos. E eu, brigado com a minha esposa, eu disse: ó, eu vou na igreja com as crianças, tu quer ir junto, se arrume e vamos. E ela disse: eu vou. E ela chegou lá, sentou na igreja, eu sentei no último banco de trás, no cantinho da parede. E ali, como eu era católico, eu fiz uma reza. Eu pedi para Deus abrir uma porta de emprego para mim. Porque na quinta-feira, fazia 9 dias que eu estava procurando serviço. Eu queria trabalhar na área da construção, e tinha uma obra em cada esquina, e a porta estava fechada para mim. E aquele pregador pregou e disse assim: entrou alguém aqui hoje. Ele não disse um membro da igreja ou um irmão. Ele disse: veio uma pessoa aqui que pediu para Deus abrir uma porta de emprego para ele. E eu estava no banco, eu disse: não, isso não é para mim. Deve ter outra pessoa pedindo a mesma coisa, isso não é para mim. E daí ele disse: essa pessoa pode não voltar aqui, mas eu tenho que falar, essa pessoa está brigada com a sua esposa em casa. E eu não queria acreditar.
porque o coração do homem é duro demais. Ele disse, Deus abriu a porta de emprego que Ele quer, com quem Ele quer. E eu queria trabalhar com uma pessoa aqui na Barhards, que Ele ia me dar a oportunidade de passar meia colher e não servendo. Na sexta-feira, eu vim embora na quinta-feira à noite, e na sexta-feira fiquei pensando, mas aquele homem disse que Deus abriu a porta de emprego para mim. Eu fui só até no portão da minha casa, o homem estava passando lá na frente e perguntou: você está trabalhando? Eu não, estou indo procurar um serviço. Ele disse assim: não, se tu quiser trabalhar comigo, eu tenho serviço para ti até metade do ano que vem. Aleluia. Então eu acreditei naquele homem de Deus. E daí eu disse: agora eu vou fazer um propósito com esse Deus. Agora eu vou levantar 15 dias às 4 horas da manhã, vou ler 1 hora de Bíblia e vou orar 1 hora. E vou ir numa outra igreja, não vou naquela. E se Deus, eu sou que nem Tomé, a gente tinha que apontar para mim acreditar. Eu disse: se Deus escuta a minha oração de madrugada, Deus tem que falar para mim, apontar o dedo para mim e dizer: assim te diz o Senhor, eu já escutei a tua oração de madrugada. E eu orava e pedia para Deus daquele jeito. E veio um pregador de fora pregar no imigrante e eu fui. Quando eu cheguei, eu sentei no último banco no cantinho da parede. A igreja estava lotada de gente e eu me abaixava para ele não me enxergar. E o pregador pregou, e quando ele levantou os olhos, ele disse: irmãos, tem um mistério aqui nessa noite. Tem alguém aqui que levanta de madrugada para orar? E quando ele olhou por cima, me viu no cantinho e disse: você, rapaz do cantinho, levanta aí. Eu levantei, toda a igreja virou para trás para ver quem é. E ele disse assim: ó, Deus manda te dizer que Ele já escutou a tua oração de madrugada. Agora tu quer aceitar Jesus, tu vem aqui na frente. Eu vim, me lancei, não sabia por onde eu saí, se saí por cima de alguém, só sei que eu me joguei nos pés do Senhor, e Deus mudou a minha vida. Aleluia. Só que na caminhada, irmãos, nós vamos cansando, e o Senhor vai ficando em segundo plano, porque tu vai pedindo e Deus vai te abençoando, e tu vai se maravilhando com as bênçãos do Senhor, e vai esquecendo daquele que te abençoou. É comigo, é contigo, é assim. Fica lá, manda, chorava, candará. O nosso coração vai se endurecendo com as coisas deste mundo, e nós vamos perdendo o brilho do Espírito Santo, a presença de Deus na nossa vida, e nós não escutamos mais Deus falar. E vemos na igreja e não demos mais crédito para a palavra do Senhor, porque o nosso coração está duro. Mas Deus trouxe você aqui para voltar ao primeiro amor, para voltar a fazer o que você fazia antes, quando você aceitou Jesus. Como era os cultos para ti? Como era a tua caminhada de fé? Você acreditava no sobrenatural de Deus? É isso que Deus trouxe você aqui, que Ele quer fazer, trazer vida para dentro do teu coração nessa noite, fazer você acreditar no sobrenatural, porque nós temos um mundo cheio de coisas à nossa volta, e nós esquecemos do amor de Deus. Nós estamos depositando nosso amor nas coisas daqui, e Deus tem ficado de lado. E Deus, Ele não divide a casa com ninguém, ou é dele ou é do adversário. Então Ele não quer dividir o teu coração com ninguém. Então assim Ele disse: não ameis o mundo e nem as coisas que há nesse mundo, porque foi Ele que criou. Ele quer que você ame o Criador, não as coisas que Ele criou. Não coloque o teu coração nas coisas que Deus criou. Coloque o teu coração no Criador, e aí você será feliz sobre a face da terra. Graças a Deus. Vamos nos pôr de pé, irmãos, vamos orar. Vamos para casa abençoado, graças a Deus. Então, irmão, você já entendeu que Deus quer que você ame a Ele mais do que todas as coisas. E a Bíblia ali, o irmão Mário leu, irmãos, aquele que ama mais o filho
do que a Deus não é digno dele. Quem ama mais a esposa, o pai, a mãe, mais do que a ele, não é digno dele. E um dia eu preguei aqui, irmão Mário. O que é amar a Deus, irmãos? Como que nós amamos a Deus? Ouvindo a palavra de Deus e obedecendo a palavra dele. Como é que nós vamos dizer que amamos o pai e a mãe e não obedecemos o pai e a mãe? Então nós não amamos a eles. E nós obedecemos ao pai, é um sinal que nós amamos ele. Quem ama a Deus obedece a palavra dele. Todo o ensinamento que ele deu está na Bíblia. E quem ama a Deus escuta, lê a Bíblia e pratica a Bíblia. Isso, amar a Deus, irmãos, é praticar o ensinamento dele. E às vezes o ensinamento de Deus, irmãos, é diferente do nosso. É diferente do nosso, irmãos. E eu expliquei aqui esses dias aos pais e às mães, para irmão Mário, o seguinte: a Bíblia diz que não é para deixar os filhos fazer o que quiser, né? Que é para passar a vara nos filhos. E os pais, por amarem os filhos, não conseguem às vezes dar uma varadinha nas pernas de um filho, irmãos. E aí está demonstrando o que está fazendo. Ama mais o filho do que a Deus. Porque Deus está dizendo: olha, se tu ama de verdade o teu filho, obedece a minha palavra. Né? E nós não conseguimos às vezes obedecer. Isso aqui é o mínimo, irmãos. Quanto mais outra, tem coisas muito mais difíceis que isso. Aí como é que nós vamos obedecer a Deus? E o pior de tudo, irmão, é que às vezes, só para encerrar, irmãos, já vamos orar. Isso quando é criança. E o pior, irmão, é quando tem filhos adultos fazendo tudo errado, e pais e mães ainda apoiando, irmãos, erros e vergonhice de filhos adultos já. Aí é pior ainda, aí é pior, irmãos, é pior. Aí, irmãos, como tu disseste, o marido tem um mistério muito grande. Deus colocou amor dentro de nós. Mas onde é que nós, como que nós estamos, aonde nós estamos colocando o amor? A gente acha, não, estou amando meu filho. Não é assim amar filho, irmãos, não é assim, deixar fazer o que quer, apanhar, se vergonhice, apanhar coisa errada, não. É amar Deus primeiro. E amar Deus, irmãos, é ver. É certo isso? É errado isso? Não, isso aqui é errado. Não importa se é a esposa, se é o pai, se é o filho, se é a mãe. Não é, irmãos, não é assim que se ama as pessoas. Amar Deus e amar as pessoas, irmãos. Como é que você ama uma pessoa? Obedecendo a palavra de Deus. Deus diz que não é, que é errado. Não interessa se é filho, se é pai, se é mãe, se é esposo ou se é esposa. É amar Deus sobre todas as coisas. Amar Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus. E quem não ama a Deus sobre todas as coisas não é digno dele. Ou seja, ele está dizendo assim, se você não me ama mais a mim do que qualquer outra coisa, não tem como vir morar comigo. Não tem como ir morar com ele. Não tem como ir morar com ele, irmãos. Não tem. Se você ama mais o teu filho do que a Deus, errado, não é errado. Claro que nós amamos o filho, claro que nós amamos a mãe, claro que nós amamos o pai, mas tem que amar mais a Deus. Vamos orar? Vamos orar, irmãos. Nós não podemos deixar amar a Deus sobre todas as coisas, irmãos, é obedecer a Bíblia. E às vezes, para obedecer a Bíblia, tem que ir contra o erro das pessoas que nós amamos, Mário. Tem que, irmãos, os irmãos estão entendendo o que é amar a Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas, irmãos. Às vezes é andar na contramão do mundo. Amar a Deus é andar na contramão do mundo, irmãos. Na contramão das coisas que a gente acha que é certo. É andar na contramão de tudo. Amar a Deus, irmãos, às vezes, olha, é difícil amar a Deus sobre todas as coisas. É difícil amar a Deus mais que... É difícil para a Bruna amar a Deus mais que o filho dela? Claro que é dificílimo. Claro que é difícil para uma mãe amar a Deus mais que o filho. Claro que é difícil para um pai amar a Deus mais que o próprio filho. É difícil. Mas Deus disse hoje assim, olha, tem que me amar mais a mim do que o próprio filho. Abraão amou. Abraão demonstrou, isso mesmo, Mário. Abraão demonstrou, irmãos. Abraão obedeceu. Deus disse, mata o teu filho, Abraão. E Abraão disse, eu vou matar, Senhor, porque eu te amo mais ao Senhor do que o meu próprio filho. Teve coragem de matar o filho, irmãos. As pessoas não têm coragem de dizer assim, não vou participar, não vou porque está errado, não vou passar a vara porque está errado. Não, é a Bíblia que está dizendo, faça o que a Bíblia diz.
Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, ó Deus querido, por tudo. O Senhor é bom para nós. Ajuda-nos, ó Deus querido, a amarmos ao Senhor mais do que qualquer coisa nesse mundo. Me ajuda a amar o Senhor, ó Pai, mais, meu Deus do céu, do que um filho, do que amar o meu pai, do que eu amo a minha esposa, do que eu amo a minha mãe, do que eu amo a minhas irmãs, meus irmãos, Senhor. Me ajuda a amar o Senhor, meu Deus querido, mais do que minha própria vida. Meu Deus do céu, me ajuda, me ensina, me mostra, meu Deus do céu, como amar o Senhor, meu Pai querido, acima de todas as coisas, e na contramão do mundo, e na contramão do que eu acho que é certo, e na contramão, Senhor, das coisas, ó Pai amado, que eu vejo, e na contramão, meu Deus querido, do erro, do pecado, Senhor. Me ajuda eu a amar o Senhor acima de todas as coisas, e ajuda a tua igreja da mesma maneira, Pai, a amar o Senhor, ó Pai, acima de todas as coisas. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe o irmão Mário, Deus abençoe cada irmã que compareceu, irmão Márcio, irmã Ângela, todos, enfim. Temos culto amanhã na Progresso e culto aqui domingo, irmãos. Graças a Deus então. Que Deus abençoe a todos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém será.